Você conhece RWBY? Atualmente esse anime pode ser considerado o melhor em produção americana, e muito disso se deve, é claro, à sua trilha sonora. Por isso hoje vamos ranquear as aberturas de RWBY. Eu sou o Alquimista e bem-vindo ao Anime Insider. A primeira pergunta que deve estar vindo na sua mente é: RWBY é um anime? Podemos considerá-lo como tal? Infelizmente a resposta a essa pergunta é muito complexa para ser abordada aqui no vídeo, então fica para uma próxima vez. Por hora vamos nos limitar a dizer que RWBY consta no catálogo da Crunchyroll, um serviço de streaming de animes, então sim, vamos considerar RWBY como um anime, ok? Mas antes de começarmos, é bom avisar que esse ranking de aberturas não reflete somente a minha opinião. Nós fizemos uma votação entre os membros do Anime Insider e aqui estão os resultados. Sem mais demora, vamos começar pela abertura que nós menos gostamos em direção àquela favorita por nós aqui do Anime Insider. E em oitavo lugar, vocês não têm noção de como me dói colocar essa abertura aqui. Rising do volume 6 de RWBY sem dúvida estaria no top 3 de melhores músicas de abertura. Infelizmente a abertura em si, a animação, não aproveita dessa vantagem que ela tem. E em questão de animação, a abertura não deixa a desejar, tanto é que ela marca um momento de mudança, onde o estúdio da Rooster Teeth foi alterado e é perceptível pela qualidade da animação. Infelizmente é muito notável que essa abertura foi feita às pressas. Para começar, os backgrounds de cada cena ou são dos primeiros episódios reutilizados ou são vindos de outras temporadas passadas dos animes. As cenas do trem ocupam um espaço enorme da abertura, embora o trem mesmo não apareça quase nada nessa temporada. Além disso, a cena onde a RWBY está lutando contra umas garras que seriam do vilão Apatia, que aparece na metade da temporada, na verdade são reutilizadas do vilão Imp, que era o boss da quarta temporada. E não podemos nos esquecer do baita spoiler que a abertura dá, mostrando que Maria teria os olhos prateados. Essa daí realmente estragou muito da surpresa que viria pela frente. Ainda assim, existem cenas muito bem trabalhadas, como a do Crow bebendo sendo agarrado pela Apatia, ou a cena final da luta no trem, onde fazem referência à segunda abertura de RWBY. Não entenda errado, a sexta abertura não é uma abertura ruim. Se estivéssemos falando de Naruto, essa daqui seria uma abertura acima da média. Porém estamos falando de RWBY, um anime que com certeza tem a trilha sonora como foco principal. As aberturas de RWBY são excepcionais e infelizmente essa daqui fica simplesmente com um pouco acima da média. Por isso ela acaba ficando no nosso último lugar. E em sétimo lugar nós temos Trust Love do volume 7. A abertura comete alguns erros muito básicos. A paleta de cores dela é muito alegre, que não combina muito com o foco dessa temporada especificamente, que é bem mais sombria. Além disso, ela foca demais em side characters que não tem a menor importância para a história e que não fazem o plot progredir, pelo menos não nessa temporada. Além, é claro, de alguns falsos spoilers, como por exemplo a representação de que os Shin'ri estariam de alguma forma controlando o Ironwood. Mas de longe, o maior problema dessa abertura é a falta de conexão entre a melodia e o que acontece na temporada. Isso era um problema no volume passado também, mas aqui está elevado ao máximo. A música fala de confiar no amor, usar o amor para combater o ódio, enquanto na temporada é mais uma questão de olha só até onde nós chegamos, agora finalmente nos tornamos caçadores, e toda uma trama política por baixo. A música em si não tem nada a ver com o que se passa na temporada e ela não passa o sentimento que a temporada deveria ter. Coisa que nas temporadas passadas era feito magistralmente. E nessa especificamente eles vacilaram muito. Ainda assim é óbvio que a abertura também tem cenas espetaculares. Como por exemplo no começo, onde todas as garotas aparecem mostrando as mudanças de roupas dela ao longo das temporadas. Que traz exatamente esse sentimento de até onde nós chegamos, que a abertura deveria passar. E
em sexto lugar nós temos Forever Live, do volume 8. Essa abertura visualmente é de longe a mais bonita de todas elas. A animação é bem fluida e os movimentos são bem feitos, mas o que impede ela de subir mais no ranking é a inconsistência dela. Novamente temos o foco em personagens que não afetam em nada para a história e não contribuem para a progressão dela. Novamente nós temos spoilers, dessa vez mais bem trabalhados, mas ainda assim spoilers na abertura. Mas a coisa que mais afeta essa abertura, que mais prejudica ela, é a inconsistência de algumas animações. Aberturas de anime são feitas para atrair a sua atenção, para capturar você, deixar você intrigado e fazer com que você queira ver o anime que você está assistindo. Por causa disso, geralmente a abertura tem uma animação muito boa, melhor até do que a do próprio seriado. Alguns animes têm até equipes próprias somente para a abertura. Infelizmente aqui nós podemos ver alguma preguiça por parte dos produtores. As cenas onde Ruby e Nora estão girando as suas armas é claramente mal feita. Eles simplesmente aplicaram uma imagem rotacional e fica repetindo os frames enquanto as mãos delas nem sequer se mexem. Isso não é o tipo de animação que trouxe as pessoas para Ruby. De fato, as lutas eram a melhor coisa na animação do Ruby no começo. E agora vejo essa preguiça. Se eu pausar em qualquer momento dessa animação, você não vai saber aonde está a foice, para que lado ela está girando. Muito diferente do que nós vamos ver em aberturas mais pra frente. Guardem esse ponto, por favor. E é por causa disso que essa abertura não consegue subir mais. Ela fica na média, que não é um lugar ruim, mas poderia ter sido melhor. E em quinto lugar nós temos When It Falls, do volume 3 de Ruby. Essa abertura marca um progresso muito grande em relação à animação comparado com as duas aberturas anteriores. Além disso, a letra da música representa maravilhosamente bem o sentimento que se passa nessa temporada. Quando tudo está a cair, quando tudo está sendo destruído, ela consegue passar o sentimento de forma magistral. Então por que essa abertura não está lá no topo? Porque musicalmente essa abertura é a pior de todas. A música, por diversas partes, parece que a cantora, Cassie, está lutando contra o baterista para saber quem grita mais alto. Em diversos momentos você não consegue nem mesmo ouvir o que ela está dizendo. Além disso, existem diversas cenas onde não existe fundo propriamente dito. Um problema que foi muito agravado na abertura da sexta temporada, mas ainda assim existe aqui também. When It Falls é uma boa abertura, mas infelizmente por causa desses defeitos não dá para colocar ele mais alto no nosso ranking. E em quarto lugar nós temos Let's Just Live, de volume 4. Outra coincidência. Musicalmente, essa é provavelmente a melhor das aberturas de Ruby. E acima de tudo, o sentimento que ela passa é muito condizente com o que acontece durante a temporada. Infelizmente, ela também sofre de alguns problemas que impedem que ela suba mais no ranking. Primeiramente, a luta de Adam contra Blake não existe nessa temporada. De fato, Adam nem aparece se não fosse pelos flashbacks da Yang. E na luta entre Ruby e Tyrion, é perceptível que eles tiveram que remover digitalmente a cauda de Tyrion para não dar o spoiler de que ele na verdade é um Faun. Além disso, Ilya, que seria um antagonista da Blake nessa temporada, nem aparece na abertura. Ainda assim, em questão de animação, é bom lembrar que essa temporada marcou a maior salto de qualidade de animação. Mesmo com a animação melhorando a cada temporada, essa abertura conseguiu surpreender muito. E é por isso que ela consegue ficar no nosso quarto lugar. E em terceiro lugar nós temos Triumph, do volume 5. Essa abertura consegue pegar todos os acertos da quarta temporada e melhorar eles. A música é muito boa, a animação é espetacular e dessa vez parece que foi pensada de verdade antes de começarem a fazer. Além disso, a melodia encaixa perfeitamente com o sentimento que os nossos protagonistas passam durante essa temporada e ela foca de fato nos nossos personagens principais e alguns que vão ser importantes para a trama. Tá, então por que Triumph não está em primeiro lugar? Porque essa abertura é cansada. Algumas cenas dela são esticadas para poder acompanhar a velocidade da música, o que acaba fazendo com que a abertura fique meio cansativa. Além disso, a cena onde Blake aparece lá em Menagerie
é completamente esquisita. A letra da música diz: eu não vou morrer, enquanto os dois personagens estão com a cara de tédio. Ainda assim, nenhum desses fatores faz com que você fique desinteressado no anime, e a abertura cumpre muito bem o papel a qual ela se dispôs a fazer. Conquista o terceiro lugar merecidamente. There's a point where it tips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't take. E em segundo lugar nós temos Time to Say Goodbye do volume 2, e por eliminação você já sabe qual é o primeiro lugar, mas vamos focar no segundo lugar por enquanto. Essa abertura é incrível. A qualidade de animação dela é muito superior à qualidade do próprio anime e traz diversos conceitos artísticos que embelezam ainda mais a abertura. As tomadas são belíssimas, ressaltando as cores de cada personagem, e Pyrrha, que acaba ganhando um destaque a mais nessa temporada em diante, acaba ganhando mais tempo de tela na abertura, o que é muito bom, que ressalta a importância dessa personagem. Some-se a isso aquele final icônico, onde as garotas transformam uma na outra seguindo um ataque bem fluido, e você tem algo muito próximo da perfeição. Sem dúvida, um segundo lugar mais do que merecido. E é claro que em primeiro lugar só poderia estar a primeira abertura de RWBY, This Will Be The Day. E o que falar dessa abertura que ainda não foi dito? A qualidade da música é excepcional, provavelmente a melhor de todas as músicas de RWBY até hoje. E se você discorda disso, deixe-lhe lembrar que a cantora Cassie Lee tinha 15 anos quando gravou isso. Além disso, o sentimento que ela passa é perfeitamente o sentimento que nossos protagonistas têm durante essa temporada. E quanto à animação, é espetacular. Lembrando que ela não foi feita por um estúdio, foi feita por um grupo de pessoas em suas próprias casas. Eu me pergunto, quantos de vocês conseguiriam fazer uma animação dessas em casa, sozinhos? Essa abertura é tão boa, mas tão boa, que de fato foi a porta de entrada para muitas pessoas conhecerem RWBY. E eu digo por experiência própria, só continuei a assistir RWBY, apesar da animação de baixa qualidade, feita em casa, por causa dessa abertura. Mas eu queria focar aqui na parte final da letra da música. Não com relação ao que acontece no anime, isso daí fica para um outro vídeo, mas em relação à história de RWBY em si. As últimas 3 estrofes dessa abertura dizem o seguinte: com o tempo seu coração vai abrir mentes, uma história será contada, e a vitória está numa alma simples. Isso, claro, tem seu significado dentro da história de RWBY, mas pense nisso na história por fora de RWBY. Com o tempo, o coração de RWBY, essa paixão que RWBY tinha, conseguiu abrir a mente de várias pessoas a assistir um anime que sinceramente não tinha a melhor qualidade de animação na época. Ainda assim, a história foi contada, e a vitória está numa alma simples. De fato, muita gente se recorda das primeiras 3 temporadas como sendo as melhores de RWBY, embora a animação dela seja bem sofrível hoje em dia. Mas isso se deve ao fato da história ter uma alma simples. A simplicidade, a paixão que os seus animadores colocaram nela, e acima de tudo, o toque de Mount Yeon durante essas 3 temporadas tornavam elas únicas. A simplicidade fez com que RWBY pudesse vencer no ramo dos animes. Se você não conhece RWBY, por favor, dá uma chance. Eu acho que você vai se surpreender. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Se quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal clicando no botão de campainha. E deixe aqui nos comentários que outros animes você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o Alquimista e até a próxima!